Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Vamos continuar nossa leitura, lendo o primeiro livro das Crônicas, capítulos 5 e 6, e também o capítulo 30 do livro de Provérbios. Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos auxiliado, tem nos dado perseverança, e que assim continuemos, ó Deus, até terminarmos de ler a tua palavra, e que assim seja, ó Deus, até o último dia das nossas vidas, tenhamos prazer e alegria em nos alimentar através desse registro sagrado que o Senhor nos deixou. Abençoa-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, continuando aqui a genealogia, agora com os descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Então, nesses primeiros versículos do capítulo 5, a gente tem um esclarecimento, né? Embora Ruben tivesse o direito de ter o direito da primogenitura, né? Ou seja, a prerrogativa de ser talvez ali o sucessor direto do seu pai Jacó, o fato é que ele profanou o leito do seu pai, ele se deitou com uma das mulheres do seu pai. Então, isso fez com que ele perdesse esse direito que foi transferido para José. E é interessante aqui o autor do livro das Crônicas fazer menção a Judá como tendo sido poderoso entre os seus irmãos e dele ter descendido o príncipe, ou seja, o reinado vem da tribo de Judá, né? Então, Ruben perdeu completamente a sua posição, né? O direito de primogenitura foi para os filhos de José e o principado veio através de Judá. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade, do lado leste. Os filhos de Gade, o outro filho de Jacó, habitaram em frente deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça, e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesissai, filho de Jado, filho de Bus, Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, filho de Chefe, foi o filho de chefe, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos do leste.
Vamos lembrar aqui que quando eles ocuparam a terra, algumas tribos ficaram a leste do Rio Jordão, outras ficaram a oeste. Então, do lado leste ficou Ruben, a tribo de Manassés, meia tribo de Manassés, os Rubenitas e os Gaditas, se eu não estou enganado. Posso estar enganado. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas. Ah, tá aí, ó, pronto. Eu não tinha lido, mas tá a resposta aí. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra, houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos Agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Olha só, mais uma menção, né, nesse meio da genealogia aí, uma situação em que foi feito um clamor ao Senhor, foi feita uma oração, e ele ouviu e atendeu, porque confiaram em Deus. Lembra do Jabez? Aqui mais uma pequena e brevíssima história de resposta positiva à oração. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus. A batalha era de Deus. E eles habitaram no lugar deles até o exílio. Menção aí ao exílio, provavelmente o assírio, né? Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Gediel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Assíria. Tá vendo? O exílio assírio. Ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ará e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Então, de fato, foi no exílio assírio, quando o reino do norte foi levado, né, cativo, esse pessoal do leste também foi. Capítulo 6, descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finés gerou Abissu. Abissua gerou Buqui e Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo de Salomão, que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Então, esse era o sacerdote no templo de Salomão. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Esse é o exílio do Reino do Sul, o exílio babilônico. Então veja, os marcos principais, né? Ele veio desde Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, veio vindo, até chegar em Azarias, que foi o sumo sacerdote no tempo do templo de Salomão. Esse é o segundo marco.
E o terceiro e último marco aqui, o Jeozadak, que era o sumo sacerdote no tempo em que o Reino do Sul foi levado cativo. Então é basicamente começo, meio e fim. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. Os filhos de Coate, o filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. O filho de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Cantores levitas. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Lembrando, né, que os levitas eles não eram apenas os cantores. Dentre os levitas, que tinham muitas funções, havia o grupo daqueles que dirigiam o canto de louvor na casa do Senhor. Versículo 32. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amasai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simé, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Itni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Aqui nesses descendentes aqui dos cantores, né? A genealogia está ao contrário, né? Começa com eles e vai indo para trás, ao invés do normal que tem sido de trás para frente. Descendentes de Arão. Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação de Israel, segundo tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abissua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. Cidades dos levitas. São estes os lugares que eles habitavam, segundo seus acampamentos, dentro de suas fronteiras. A saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, foram os primeiros a serem sorteados e receberam Hebrom na terra de Judá e os seus arredores. Lembrando, de novo, que os levitas não tinham um território próprio.
Eles se espalharam por todo Israel e cada uma das tribos deveria separar cidades para que os levitas pudessem estar ali no meio deles, ministrando, né? Estando ali a serviço de Deus, no serviço ao povo de Deus. Então os levitas, eles permearam todas as tribos ali de Israel. Onde que eu parei? Versículo agora 56. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbina, com seus arredores, Jatir e Estemoa com os seus arredores, Ilém com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Azã com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores, da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores, Anatote com seus arredores, ao todo 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com os seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. Algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gézer com seus arredores, Joquemeão com seus arredores, Bet-Oron com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores, Bileã com seus arredores, foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés em Bazã, Golã com seus arredores, Astarote com seus arredores, e da tribo de Sacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores e Anem com seus arredores, e da tribo de Ásia, Masal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Ucote com seus arredores, Reobe com seus arredores, e da tribo de Naphtali na Galileia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores e Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores, e do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores, e da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com os seus arredores. Vencemos mais um capítulo, hein? E agora, Provérbios capítulo 30. Como eu mencionei anteriormente, aqui o capítulo 30 inicia com palavras de Agur, não mais de Salomão. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: Estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que você o sabe. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido, antes que eu morra.
Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. É muito interessante essa oração, né? Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Se eu ficar rico, eu vou negar o Senhor. Se eu ficar pobre, eu vou fazer coisas erradas para tentar conseguir recurso, o que vai profanar o teu nome. Então, Senhor, me dá o pão que for necessário. Não calunie o servo diante de seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga tem duas filhas, que se chamam Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam. Na verdade, há quatro que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale, os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há quatro que eu não entendo. O caminho da águia do céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz: não fiz nada de errado. Três coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são quatro, que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Há quatro coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida. Os arganazes, são como que esquilos pequenos, um povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não tem rei, mas que marcham todos em bandos. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Há três que têm passo elegante, na verdade quatro, que são imponentes no andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se você foi tolo a ponto de se exaltar ou se planejou mal, ponha a mão sobre a sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz brigas. Muito bem, concluímos mais uma leitura de diversos provérbios. Aí bastante coisa para pensar, não é? Coisas bem interessantes para a gente aprender, para a gente refletir. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.